Eu não aguento mais o seu cheiro de urina. Foi isso que meu filho disse quando entrou no meu quarto, sem nem me olhar nos olhos. Ele tapou o nariz com a mão, fez uma careta de nojo e saiu pisando duro, como se eu tivesse cometido algum crime. Fiquei ali, parado, com o coração num aperto que eu não saberia explicar. Eu já tinha escutado coisas duras na vida. Na estrada, no casamento, nos plantões longos da juventude, mas nada tinha doído tanto quanto aquilo. Porque veio de dentro de casa, do sangue, do filho que eu criei com o que pude, do menino que um dia carreguei no colo, mesmo quando ele fazia xixi em mim dormindo no banco de trás do caminhão. Agora era ele quem não aguentava mais o meu cheiro. E eu não disse uma palavra. Só abaixei os olhos e engoli aquilo seco, como quem engole uma pedra. Meu nome é Nestor. Tenho 81 anos nas costas e uma história que, se eu fosse contar inteira, não caberia nem em 10 dessas fitas de rádio que vocês escutam por aí. Fui caminhoneiro por quase 40 anos. Andei de norte a sul carregando carga, saudade, esperança e dor nas costas. Vi muito chão, dormi em muito acostamento e vivi o que deu para viver. Hoje, moro com meu filho Gustavo, minha nora e 2 netos. Pelo menos morava até aquele dia. Vim para a casa dele depois de uma queda feia que levei no banheiro, coisa de velho. Me disseram que aqui seria melhor, que eu teria companhia, cuidado, comida quente. Mas o que eu encontrei foi outro tipo de silêncio. Um silêncio que pesa, que dói mais que grito. Antes de continuar, eu queria agradecer ao canal Café com Vovô por me deixar contar minha história. E se de alguma forma ela tocar seu coração, comenta aí de onde você está ouvindo, se inscreve no canal e compartilha com alguém. Às vezes, alguém precisa ouvir, para não fazer com o pai o que meu filho fez comigo. Eu sei que ficar velho não é fácil. Nem pra gente, nem pra quem mora com a gente. Eu mesmo fico irritado com minhas limitações. Já não enxergo como antes, minha mão treme para cortar o pão. E a bendita da bexiga resolveu não obedecer mais como deveria. Por isso uso fralda. Faço o possível para me cuidar, para não incomodar. Tomo banho direitinho, troco sempre, uso aqueles talcos que o médico receitou. Mas às vezes escapa, às vezes o cheiro aparece e eu percebo antes dos outros. Só que ali naquela casa não havia espaço para tropeço. Cada passo meu era observado, cada falha minha era sentida como um incômodo. Depois daquela frase, eu não consegui mais encarar ninguém. Jantei quieto. Sentei no canto da sala como sempre, tentando não ocupar espaço. Me senti um objeto fora do lugar. Um vaso trincado num canto da estante. Nem meus netos vieram perto. A nora limpava tudo como se eu fosse contagioso. E meu filho nem se despediu quando subiu para o quarto. Fui para o meu canto. Sentei na cama e fiquei ali, no escuro, ouvindo os barulhos da casa. As risadas baixas, a televisão lá em cima, o ranger do piso quando alguém ia ao banheiro. Enquanto isso, eu só pensava numa coisa. Em que momento eu deixei de ser pai? Para virar um peso. A dor não foi de um dia. Já vinha se acumulando há tempos. Mas aquela noite foi o estopim. Eu já tinha sentido olhares impacientes. Já tinha escutado frases sussurradas. Portas fechando mais forte do que deviam. Só que sempre tentei relevar. Pensava, eles estão cansados. Eu já fui assim também. Uma hora melhora. Mas não melhorava. Só piorava. E naquela noite, eu deitei na cama vestido, com a bolsa de fraldas ao lado, o dinheiro que eu ainda tinha guardado escondido atrás dos remédios e uma certeza dentro do peito. No dia seguinte, alguma coisa ia mudar. Mas eu ainda não sabia exatamente o quê. Eu só sabia que continuar ali, daquele jeito, não dava mais. Acordei antes do sol nascer. O quarto estava escuro, úmido, o mesmo cheiro de sempre de remédio misturado com mofo velho. Olhei para o teto por alguns minutos, escutando a casa ainda adormecida. O silêncio da madrugada sempre foi meu lugar de refúgio. Mas naquele dia, ele parecia mais pesado. As paredes pareciam me pressionar, e aquele colchão fino, onde eu dormia com a roupa do corpo para não incomodar, parecia menor que nunca. Eu levantei devagar, sem fazer barulho, como aprendi a fazer desde que me mudei para a casa do Gustavo. Não era mais uma casa, era um campo minado,
Qualquer barulho, qualquer respingo de urina, qualquer cheiro fora do aceitável era motivo para olhares, broncas e aquela expressão de não aguento mais. Eu sabia. Eles não diziam com palavras todos os dias, mas diziam com os olhos. E ontem meu filho disse em voz alta. Gritou. Cuspiu na minha cara a frase que me tirou o chão. Eu não aguento mais o seu cheiro de urina. Eu ouvi aquilo e senti o mundo me empurrando para fora da própria história. A bolsa já estava pronta. Tinha separado tudo na noite anterior. Meus documentos, o cartão do SUS, 2 fraldas limpas, a muda de roupa mais apresentável que ainda me servia e o dinheiro que guardei em segredo por meses. Uns trocados que juntei com paciência, moedas esquecidas na lavanderia, sobras do troco da feira, o que deu para esconder sem que ninguém notasse. Dava pouco mais de R$ 120. Não era para viajar, nem para mudar de vida. Era para ter escolha. E naquela madrugada, eu resolvi usá-la. Saí pela porta da lavanderia, sem fazer barulho. A luz do corredor ainda acesa, a televisão lá em cima piscando. O cachorro nem latiu. Era como se tudo ali já tivesse se despedido de mim sem palavras. Caminhei devagar pelas ruas ainda vazias. O vento gelado cortava as mãos, mas dentro de mim havia algo quente, uma mistura de medo com libertação. Não tinha para onde ir, só sabia que não queria mais estar ali. Fui andando até o bar do Zé Luiz, um amigo antigo do tempo em que eu ainda era alguém. Quando eu dirigia caminhão, o Zé era o cara que me servia o PF mais barato e gostoso da região. Ficamos amigos por causa da estrada. Eu ajudava ele com umas entregas, ele me pagava com cerveja e história boa. Hoje em dia ele cuida de um barzinho simples, meio esquecido no bairro mais velho da cidade. Cheguei lá antes mesmo dele abrir. Quando me viu, ainda puxando a porta de ferro, me olhou com surpresa e logo em seguida, preocupação. Que foi, Nestor? Aconteceu alguma coisa? Eu apenas disse. Preciso de um canto por uns dias. Aquele quartinho dos fundos ainda existe? Ele me olhou por uns segundos com aquele silêncio de quem entende tudo sem precisar perguntar. Pegou a chave, me entregou e disse, vai lá. E foi isso. Sem explicações, sem julgamentos, só acolhimento. O quartinho era o mesmo de anos atrás. Cheirava a mofo e a madeira velha. Tinha um colchão fino, um banquinho e umas caixas de cerveja empilhadas no canto. Mas para mim, era um palácio. Deitei ali mesmo, com a roupa do corpo, e soltei um suspiro que parecia ter ficado preso na minha garganta por anos. Ninguém me chamou de incômodo. Ninguém reclamou do cheiro. Ninguém bateu na porta exigindo silêncio. Era só eu, o colchão duro e o barulho dos carros lá fora. E pela primeira vez em muito tempo, eu dormi. Não aquele sono leve de quem vive tenso. Dormi como quem se despede de uma vida e começa outra, mesmo sem saber o nome dela. No dia seguinte, fiquei ali deitado por horas, escutando os sons do bar acordando. O rádio tocava uma música antiga, daquelas que a gente só escuta em AM. Zé bateu na porta com um café passado na hora e um pão com manteiga num prato de alumínio. Entrei em silêncio, comi em silêncio e agradeci com os olhos. Ele sabia que eu não estava pronto para falar ainda. Na parte da tarde, ouvi uma conversa dele com um freguês na frente do bar. Dizem que ele sumiu, Zé, que saiu de casa antes do dia clarear. O filho já tá doido atrás. Colocaram até cartaz com a foto dele no supermercado. Fiquei paralisado. A voz do Zé respondeu baixo. Parece que só dão valor quando some. Eu fechei os olhos. Não era vingança o que eu queria. Nunca foi. Mas confesso que aquele comentário doeu menos do que deveria. Meu filho, aquele que me chamou de fedido, agora andava chorando na delegacia, ligando em hospital, indo até a rádio local. Desesperado. Mas desesperado de quê? De saudade ou de vergonha? Aquilo não me parecia remorso. Soava mais como desespero de quem se dá conta do tamanho da besteira depois que já perdeu. Não quis saber mais. Não queria ver foto minha em cartaz de desaparecido. Eu não estava desaparecido. Eu só não queria mais viver em silêncio numa casa onde só minha presença já incomodava. Zé me chamou para conversar no fim da tarde. Sentamos na calçada, ele com um copo de cerveja, eu com água. E agora, Nestor? Vai fazer o quê?
Olhei para o chão, mexendo na tampa da garrafinha e disse: Tô pensando em voltar para Pirenópolis. Faz mais de 30 anos que não piso lá, mas é onde eu nasci. Talvez lá ainda exista um pouco de quem eu fui. Ele me olhou sério, depois sorriu pequeno. Você ainda é, Nestor. Só esqueceram de te lembrar disso. No dia seguinte, ele me entregou 2 notas de 50 sem dizer nada. Pega o ônibus. Vai. Lá você vai saber o que fazer. E naquele momento, mesmo sem entender direito, eu senti que a estrada tinha me chamado de novo. A rodoviária era simples, meio esquecida no tempo, com bancos de concreto e cheiro de poeira misturado com pão de queijo. Quando entrei no ônibus com a bolsinha no colo e o coração estranhamente calmo, eu não sabia exatamente o que me esperava do outro lado. Só sabia que não podia mais viver como estava. Era Pirenópolis que me chamava, minha cidade natal, minha origem, meu refúgio. Fazia tanto tempo que eu não pisava lá, que parecia um lugar inventado pela memória. Mas ainda era o único canto do mundo que me parecia possível naquele momento. O ônibus saiu com o céu ainda cinzento, e conforme o asfalto avançava, os pensamentos também iam longe. Eu me lembrava das ruas de pedra, da pracinha onde minha mãe vendia bolo de fubá, da igrejinha branca, onde meu pai me obrigava a usar camisa de botão nos domingos. E sem que eu quisesse, também me veio o nome dela, Cidinha, minha primeira paixão. Aquela que me escreveu cartas com cheiro de lavanda quando eu fui para o quartel, que um dia jurou esperar por mim, mas que ficou para trás quando a vida apertou e o caminhão me puxou para o mundo. Será que ainda vivia lá? Será que ainda se lembraria de mim se eu passasse por ela na rua? Não era por ela que eu estava indo, mas confesso que a lembrança me deu um certo calor no peito. Um afeto esquecido que fazia bem aparecer agora. A estrada foi longa, mas diferente das que eu encarei na juventude. Eu não dirigia mais, não cantava no rádio, não mascava chiclete para passar o sono. Eu era só mais um passageiro velho, de casaco velho, sentado ao lado de uma moça que não me deu nem bom dia. E estava tudo bem. Pela primeira vez em muito tempo, estar invisível era melhor do que ser tratado como peso. Cheguei em Pirenópolis no fim da tarde. O céu estava alaranjado, os telhados antigos brilhavam com a luz do sol baixo, e o ar tinha aquele cheiro de terra molhada que parece abraço de infância. Desci com calma, sentindo o joelho reclamar, mas o coração, esse estava firme. As ruas de pedra continuavam lá, as janelas com cortina de renda, os quintais com bananeira, os muros descascados. Era como se a cidade tivesse envelhecido comigo e agora me recebesse de volta com respeito, sem exigências. Andei devagar, sem rumo. Só queria sentir o chão conhecido sob os pés. Passei pela praça central e me sentei num banco de madeira. A igreja ainda estava de pé, linda, pintada de branco, com as janelas abertas deixando escapar uma música suave. Fechei os olhos por um instante. Respirei fundo. Era paz. Era silêncio sem desprezo. Era cheiro de lar. Eu fiquei ali por um tempo que nem sei dizer. Até que levantei e segui pela rua onde morei com meus pais. Quase todas as casas tinham mudado. Mas uma, ali na esquina da Rua das Acácias, ainda tinha o mesmo portão de ferro enferrujado, com o mesmo pé de hibisco no jardim da frente. Foi aí que a vi. Sentada na varanda, com um vestido florido e o cabelo branco preso num coque, estava Cidinha. Ela regava umas violetas com calma, como se a vida ainda tivesse poesia. Meus pés pararam sozinhos. Meu coração bateu como o de um moleque de 15 anos. Fiquei parado alguns segundos até criar coragem. Me aproximei devagar, tirei o boné e falei baixinho. Cidinha? Ela levantou os olhos devagar. Primeiro me olhou com estranhamento. Depois, apertou um pouco a vista, como quem escava a memória. E então, com um sorriso pequeno, mas cheio de surpresa, ela disse: Nestor da Dona Zuleide? Eu ri. O mesmo, só que agora com menos cabelo e mais rugas. Ela soltou uma risada que atravessou os anos. Era a mesma risada de quando a gente fugia da aula para comer manga no rio. Foi um som tão familiar que me senti em casa na hora. Ela me convidou para entrar. A casa tinha cheiro de bolo assando e lavanda, igual às cartas que ela me escrevia. Sentamos na sala.
Ela me serviu café, pão de queijo e um pouco de silêncio confortável. Não precisei explicar muito. Só disse que estava de passagem, que precisava de um tempo. Ela não fez perguntas. Apenas disse: a casinha dos fundos está vazia desde que minha sobrinha casou. Se quiser ficar uns dias por lá, a chave está na gaveta da cozinha. E foi assim, sem drama, sem vergonha, sem julgamento, que eu me senti acolhido depois de tanto tempo. Dormi naquela noite com o coração estranhamente calmo, mesmo sem saber o que viria depois. Na manhã seguinte, varri o quintal como agradecimento. Depois fui até a padaria. Comprei pão com o troco que me restava e deixei um na varanda da Cidinha com um bilhetinho, para agradecer o café de ontem. Assinado: o sumido da estrada. E quando ela apareceu, riu como quem achou um velho segredo escondido. Foi só o começo. Mas eu ainda não sabia o quanto esse reencontro ia mudar tudo. Porque às vezes, quando a gente foge da dor, acaba correndo direto para o que faltava. A rotina ali em Pirenópolis começou a tomar um formato que me fazia bem. Acordava cedo, antes do sol nascer por completo, e ficava um tempo sentado na varanda da casinha dos fundos, escutando os passarinhos que pareciam cantar só para mim. A vista dali era simples, mas carregada de uma paz que eu já não sabia mais que existia. Do outro lado do quintal, Cidinha começava o dia regando suas violetas e ajeitando as plantas no muro de pedra. A gente trocava bom dia como quem diz: tô aqui, viu? E só isso já bastava. Depois, eu varria à frente da casa dela, não por obrigação, mas por vontade mesmo. Era como se aquele pequeno pedaço de calçada fosse agora minha responsabilidade, meu novo trecho de estrada. Ela deixava um cafezinho coado na garrafa térmica perto da janela da cozinha, e todo dia, antes de sair, eu passava lá e pegava minha caneca de alumínio já sabendo que seria recebido com um sorriso. Aos poucos, fui me soltando. Já não dormia com roupa, nem com medo de incomodar. Voltava a andar com as mãos para trás, como sempre fizera na estrada, olhando o chão, mexendo com os cachorros da vizinhança. Fui até a pracinha central outro dia e vi que ainda tinha um grupo de senhores que se reunia para jogar dominó. Sentei num banco mais afastado só para ouvir. Um deles me reconheceu depois de um tempo. Era Afonso, da época da escola agrícola. Conversamos por horas, entre risadas e lembranças de gente que já tinha virado saudade. Foi ele quem me convidou a visitar a escolinha comunitária ali perto, onde ele e outros voluntários liam livros para as crianças depois das aulas. Disse que faltava quem contasse boas histórias com verdade, com emoção, com aquelas pausas que só os mais velhos sabem fazer. Eu sorri, mas não prometi nada. Na volta para casa, o coração apertou. Fazia tempo que eu não sentia o gosto da utilidade. Tempo demais. Era como se o mundo tivesse me colocado num canto e esquecido que eu ainda tinha voz, opinião, memória. Mas ali alguém olhava para mim sem pressa. Cidinha, então, era um capítulo à parte. A presença dela era leve. Nunca me cobrava nada, nem me invadia com perguntas. A gente se esbarrava no quintal, trocava frutas, doces, elogios discretos. Um dia ela me deu um pedaço de bolo de fubá com goiabada e disse: esse aqui é igual ao que minha mãe fazia quando eu estava apaixonada. Você lembra? Eu ri, mas por dentro, confesso, me emocionei. Era como se tudo tivesse guardado ali dentro dela, inclusive eu. Enquanto isso, eu sabia que em outra cidade o burburinho crescia. Um amigo me contou por mensagem que tinham divulgado meu desaparecimento até na rádio da cidade. Cartazes em postes, publicações em redes sociais, meu filho Gustavo chorando em frente a uma repórter, dizendo que estava desesperado com meu sumiço. Mas comigo, ele não chorava. Comigo, ele gritava, fechava a cara, apontava os defeitos. Comigo, ele dizia que meu cheiro incomodava. Agora, que eu sumira, ele dizia para o mundo que me amava. Era difícil acreditar naquela preocupação toda. Ainda mais vindo de alguém que não sabia nem perguntar se eu já tinha jantado. A verdade é que, ali naquele cantinho em Pirenópolis, eu comecei a entender uma coisa que deveria ter entendido muito antes. Às vezes, a gente precisa sumir não para se vingar, mas para se encontrar. No fim daquela semana,
Sentei com Cidinha na varanda de novo. O céu estava cor-de-rosa e as andorinhas riscavam o ar com pressa de voltar para o ninho. Eu estava com a xícara de café na mão e ela com um tricô no colo. Falei baixinho, sem jeito, como quem pede licença. Cidinha, você acha que eu podia ficar por mais tempo? Ela nem levantou os olhos do novelo. Só respondeu: eu achei que você já tivesse decidido isso no dia em que chegou. Foi a resposta mais bonita que eu podia ouvir. Naquele momento, soube que não precisava mais fugir de lugar nenhum. Era ali que eu queria estar. Na segunda-feira de manhã, bati na porta da escolinha comunitária com o coração meio apertado, meio curioso. O Afonso já estava lá me esperando, com aquele sorrisão de quem sabe que plantou uma ideia, e agora ela resolveu brotar. A escola era pequena, com paredes pintadas com desenhos de bichinhos e frases de incentivo. O chão tinha marcas do tempo, mas os olhos das crianças... Aqueles olhos brilhavam como farol em noite escura. Me levaram até uma sala no fundo, com um tapete em círculo e algumas almofadas no chão. Ali era o cantinho das histórias, como a diretora explicou com orgulho. Ela pediu para eu me sentar, e quando os alunos começaram a entrar, parecendo mais curiosos que atentos, eu respirei fundo e deixei a voz sair. Contei sobre uma vez em que o caminhão que eu dirigia atolou numa estrada de terra, e um menino de 8 anos, montado num jegue, apareceu do nada e me ensinou como colocar pedra e lenha embaixo dos pneus para sair do atoleiro. As crianças riram, arregalaram os olhos, perguntaram se era verdade. E eu, como bom contador, jurei de pé junto que era. No fim, uma menina com trança me abraçou e disse: você tem voz de avô de verdade. E ali eu quase chorei, porque fazia tempo que ninguém me chamava assim com ternura. Porque até então ser avô tinha virado sinônimo de ser fardo. Mas ali, naquela escolinha, eu era ouvido. E quando a gente é ouvido, a gente volta a existir. Comecei a ir mais vezes, 2, 3 vezes por semana. Levava histórias da estrada, de bichos que conheci, de lugares onde dormi. Um dia, levei meu rádio de pilha e mostrei como se escutava música antiga. As crianças riram, encantadas, e perguntaram se aquilo era de outro século. Eu disse que sim, com orgulho. A professora me ofereceu um caderno e disse que, se eu quisesse, podia escrever minhas memórias para deixar ali na biblioteca. Pensei na hora: quem vai querer ler coisa de velho? Mas depois, vendo as crianças folheando um livro surrado com tanto interesse, percebi que talvez ainda valha a pena contar. Cidinha também começou a participar das minhas pequenas vitórias. Toda vez que eu voltava da escola, ela já tinha café fresco e algum bolinho me esperando. Sentávamos na varanda, e ela ouvia tudo com aquele olhar de quem entende sem interromper. Um dia, ela segurou minha mão, sem dizer nada. E aquilo bastou, porque carinho verdadeiro não precisa de muito espaço, só de silêncio e presença. Começamos a fazer coisas simples juntos. Ir à feira, cuidar das plantas, assistir ao jornal com o volume baixo. Um domingo, ela me chamou para almoçar com a irmã dela. Fui de camisa passada, barba feita, e me senti um adolescente nervoso. Riram da minha timidez, mas ali, naquela mesa de toalha florida, me vi pertencendo de novo a algo. Enquanto isso, as notícias sobre meu desaparecimento continuavam ecoando pela cidade onde eu vivia antes. Um amigo me mandou uma foto. Meu rosto num cartaz amassado, colado num poste com durex. Embaixo, os dizeres: procura-se, idoso desaparecido, família em desespero. Eu olhei aquilo e respirei fundo. A família em desespero. Só agora. Porque quando eu estava do lado deles, ninguém se importava. Não por mim. Se importavam com o incômodo, com o cheiro, com o trabalho que eu dava. A ausência causava mais barulho do que a minha presença. E essa foi a maior prova de tudo que vivi. Mas não era a revolta que me dominava. Era um tipo de paz estranha. Um alívio de ter dito não com os pés. De ter mostrado que eu ainda sabia escolher. E principalmente de descobrir que o mundo não acabou fora daquela casa. Pelo contrário, começou. Em cada criança que pedia mais uma história, em cada flor que eu plantava com a Cidinha, em cada manhã que eu acordava sem medo de ouvir:
Você tá fedendo. Naquela noite, enquanto a chuva caía miúda no telhado da casinha dos fundos, me deitei com o som das gotas e um sentimento novo no peito. Não era felicidade ainda, mas era algo perto disso. Uma coisa chamada dignidade. Algo que eu pensei ter perdido, mas que, na verdade, só estava escondido atrás da vergonha que os outros tentaram me fazer sentir. O tempo em Pirenópolis começou a correr diferente. Era como se os dias tivessem outro peso, outra velocidade, outra intenção. Eu acordava antes do sol, como sempre fiz a vida toda, mas agora não era mais pelo costume da estrada ou por obrigação de ninguém. Era pelo prazer de sentir o cheiro do café sendo coado na casa da frente, de ver o céu clareando pelas janelas de madeira, de ouvir os galos cantando como se quisessem me dar bom dia. Às vezes, Cidinha já estava no quintal, com aquele avental florido, cuidando das plantas ou escovando os degraus com um balde d'água. E toda vez que me via, me dava aquele sorriso que não dizia muita coisa, mas que fazia o mundo parecer menos duro. Aquele sorriso foi virando meu farol. Na escola, minha presença começou a virar parte da rotina. Quando eu passava pela pracinha com meu chapéu puído e a sacola de pano com uns livros antigos que eu achava na biblioteca, as crianças já corriam gritando: "O vô das histórias!" Nunca achei que uma frase tão simples me devolveria tanto daquilo que eu pensei ter perdido. As professoras também passaram a me tratar com respeito. Uma delas me disse, olhando nos meus olhos: "Seu Nestor, o senhor tem algo que nenhum de nós aqui tem. O senhor tem tempo vivido." E eu levei aquilo comigo como medalha. O tempo vivido. Nunca ninguém tinha me agradecido por envelhecer. Aos poucos, comecei a escrever uns pedaços da minha vida num caderninho de capa azul. Escrevia devagar, com a letra meio trêmula, contando pedaços da estrada, histórias de postos de gasolina, de enchentes, de amizades que surgiram num cafezinho e sumiram na curva da BR. Um dia, deixei o caderno ali na biblioteca da escola. Achei que ninguém fosse pegar. Mas no dia seguinte, uma menina me abraçou e disse que leu tudo com a avó. Que choraram juntas na parte em que meu caminhão atolou e ninguém parou para ajudar. Que riram da vez que um bode me perseguiu no Ceará. Aquilo me deu vontade de continuar escrevendo. Não por mim, mas por quem precisa ouvir que ainda vale a pena existir. Cidinha começou a ficar mais presente também. Às vezes eu acordava e encontrava um bolinho fresco na janela, embrulhado num guardanapo de tecido. Outras vezes, era ela que me chamava para almoçar, dizendo que fez um pouco a mais, só para não sobrar arroz frio. E tinha dia que a gente só sentava na varanda, um ao lado do outro, em silêncio. Mas aquele silêncio era cheio. Tinha peso bom, tinha cheiro de coisa certa. Eu não dizia nada, mas sentia que ela sabia de tudo. Até das coisas que eu nunca contei. Até das dores que não tinham nome. A presença dela foi virando o lar. Mas como toda paz, a minha também foi sendo mexida aos poucos. Numa terça-feira, voltando da escola, encontrei um bilhete colado no portão da casa da Cidinha. Escrito à mão, com letra nervosa, dizia apenas: "Pai, se estiver vivo, me liga. Por favor, Gustavo." Eu fiquei parado ali, encarando aquelas palavras como se fosse uma provocação do destino. Não sabia como tinham descoberto onde eu estava. Talvez alguém da escola, ou algum conhecido antigo da cidade. Não sei. Só sei que, ao ler aquele bilhete, meu coração não pulou de alegria. Pulou de dúvida. Guardei o papel no bolso e não contei para ninguém. Passei o resto do dia remoendo aquilo. O que ele queria agora? Depois de tudo que foi dito? Depois de tanto silêncio, de tanto desprezo? Eu não tinha raiva. Juro que não. Mas tinha medo. Medo de ser puxado de volta para aquele lugar onde eu era visto como um fardo, um incômodo, uma obrigação mal cumprida. E mais do que isso, medo de perder tudo que eu tinha encontrado ali em Pirenópolis. A escola, a praça, a casinha dos fundos, o café da Cidinha, o respeito das crianças, o silêncio bom. À noite, Cidinha percebeu que eu estava mais calado que o normal. Perguntou se estava tudo bem. Eu menti. Disse que era só cansaço. E ela não insistiu. Me ofereceu um chá de camomila e foi dormir. Fiquei ali fora,
olhando para o céu estrelado e pensando no que aquele bilhete queria me cobrar. Porque, no fundo, eu sabia que não era só preocupação. Gustavo nunca soube o que era escutar de verdade. Sempre foi mais de se fazer entender do que de tentar entender os outros. E agora, com o sumiço do pai, talvez ele estivesse mais preocupado com o que os outros diriam do que com o que ele realmente sentia. No dia seguinte, quando voltei da escola, havia outra coisa no portão. Um envelope. Dentro, uma foto minha. Aquela que tiraram no Natal de 2 anos atrás, sentado no canto da sala, com um sorriso forçado e um laço vermelho na cabeça, colocado por um dos meus netos como piada. E atrás da foto, mais um recado. Eles sentem sua falta. Eu também. Volta. Era a letra da minha nora. Mariana. Aquilo me deixou sem chão. Mariana nunca tinha se mostrado má, mas também nunca foi presente. Sempre foi neutra, como quem espera a tempestade passar. Mas ali, parecia estar me estendendo uma mão. E isso, confesso, mexeu comigo mais do que eu esperava. Mas ainda assim, eu não respondi. Não ainda. Não porque queria machucar, mas porque ainda estava me curando. E quem está se refazendo por dentro não pode correr o risco de quebrar de novo. Eu precisava de mais tempo. Mais dias de café na varanda, mais risadas de criança, mais silêncios compartilhados com Cidinha. Eu precisava reaprender a ser homem sem vergonha de existir. Precisava lembrar que eu era mais que um velho com bexiga fraca. Que antes de ser pai, eu fui filho, fui marido, fui caminhoneiro, fui história viva. E isso, ninguém tinha me dito nos últimos anos. Só ali, naquele lugar esquecido pelo tempo, é que eu voltei a me reconhecer. E naquela noite, antes de dormir, abri meu caderno de capa azul e escrevi uma frase só. Nem todo sumiço é fuga. Às vezes, é reencontro. Depois fechei os olhos e dormi com a certeza de que ainda não era hora de voltar, mas que talvez um dia a vida me levasse até lá. Do meu jeito, no meu tempo. Era um sábado de manhã e o dia tinha começado como todos os outros, com o cheiro do café de Cidinha passando pela fresta da janela, os passarinhos fazendo barulho no telhado e eu sentado na varanda da casinha dos fundos, vestindo a mesma camisa de listras que ganhei num aniversário antigo, bem antes de tudo azedar. O calor era suave e o céu estava limpo como se o mundo inteiro tivesse sido recém-lavado pela chuva da madrugada. Depois do café, peguei meu caderno de capa azul, aquele onde eu vinha escrevendo minhas histórias, e saí para dar uma volta até a pracinha. Quando cheguei lá, sentei no mesmo banco de sempre, perto da banca de jornais. Era meu cantinho. Gostava de ver o movimento das crianças com as mães, dos velhos jogando dominó, dos vendedores ambulantes gritando suas ofertas como se ainda estivessem em 1970. Eu estava ali, rabiscando memórias no caderno, quando ouvi um grupo de adolescentes rindo alto, vindo da direção da sorveteria. Um deles me chamou a atenção de imediato. Não sei explicar. Era algo no jeito de andar, no corte de cabelo, no tom da risada. Tinha algo de conhecido ali. Continuei escrevendo, tentando não levantar suspeitas, mas meu coração bateu um pouco mais forte. O menino veio andando com os outros, passou por mim e olhou 2 vezes. Na segunda, ele parou. Ficou me encarando por uns 3 segundos longos demais. E aí, sem aviso, falou: "Vô?" Meu corpo gelou. Levantei os olhos devagar e encarei aquele rosto jovem, espinhento, com um boné virado para trás e o celular na mão. Era ele, Caio, meu neto mais velho. O que vivia de fone no ouvido e só me chamava de véi. Ali, parado na minha frente, com a respiração presa e os olhos arregalados. "Vô Nestor, é o senhor mesmo?" Demorei uns segundos para responder. Meu coração estava disparado, mas minha voz saiu baixa, firme. "É, sou eu, Caio." Ele deu um passo para trás, como se não soubesse o que fazer. Os amigos ficaram olhando, sem entender nada. Ele ainda segurava o celular como quem pensa em registrar, mas não sabe se deve. A gente está te procurando faz semanas", ele disse. "Meu pai, ele tá doido." "É mesmo?" perguntei, tentando não deixar escapar nem raiva nem ironia. "E você, tá doido também?" Ele abaixou os olhos.
Parecia ter sido pego desprevenido. Ficou em silêncio por um instante. Depois murmurou. Eu achava que o senhor tinha, sei lá, morrido. Respirei fundo. Não por ele. Por mim. Porque aquele encontro tinha um peso que eu ainda não sabia nomear. Me levantei, fechei o caderno e disse com calma. Eu tô vivo, Caio. Vivo como não me sentia há muito tempo. Ele parecia sem chão. Me olhava como se eu fosse um fantasma, uma aparição do passado. Os amigos se afastaram, deixando a cena só para nós dois. Foi aí que ele disse algo que me pegou desprevenido. A mãe chora todo dia. O pai tá estranho. E a Lara, ela dorme com uma foto sua do lado da cama. Lara, minha neta pequena. Aquela que quase nunca falava comigo, mas que uma vez me trouxe um desenho de um caminhão e escreveu vô com V e 2 Os. Aquilo me doeu mais do que eu esperava, porque mesmo calada, ela talvez tivesse me enxergado de verdade, e agora dormia com a minha ausência ao lado. Caio continuou. Por que o senhor sumiu assim? Olhei para ele, direto nos olhos, e falei a única verdade que consegui articular. Porque eu já tinha sumido faz tempo. Só faltava sair pela porta. Ele engoliu seco. Ficou em silêncio. Depois disse que precisava voltar, que tinha ido só comprar um refrigerante. Eu balancei a cabeça respeitando. Quando ele se virou, achei que iria embora de vez. Mas no meio do caminho, ele olhou para trás e disse: Posso voltar aqui outro dia? Demorei um pouco, mas respondi: Pode, quando quiser. Ele assentiu, botou o boné de novo e sumiu na Rua de Pedras. Fiquei ali sentado, com o caderno no colo fechado e os olhos um pouco molhados. Não sabia se tinha sido um reencontro ou uma rachadura no muro que eu havia construído com tanto cuidado. Só sabia que, pela primeira vez desde que fui embora, alguém da família me olhou. Como família. Voltei para casa mais calado que o normal. Cidinha percebeu. Me ofereceu café, mas eu dispensei. Fui direto para a varanda dos fundos, me sentei na cadeira de balanço que ela mandou reformar e fiquei ali por horas, olhando o quintal. Não era arrependimento o que eu sentia. Era um outro tipo de confusão. Como se uma porta tivesse se entreaberto, mas eu ainda não soubesse se queria passar por ela. Mais tarde, no jantar, Cidinha sentou ao meu lado e, sem rodeios, perguntou: O que tá te deixando assim? Pensei em mentir, mas dessa vez não deu. Contei sobre o Caio, sobre o encontro, sobre o bilhete que recebi dias antes. Ela escutou tudo em silêncio, sem interromper, só com aquele olhar calmo de quem conhece a dor por dentro. Quando terminei, ela colocou a mão em cima da minha e disse: Ninguém volta igual depois de se encontrar. Nem você, nem eles. E aquilo ficou martelando na minha cabeça até a hora de dormir. Naquela noite, sonhei que dirigia um caminhão por uma estrada longa, sozinho, no meio do cerrado. Mas ao invés de carga, o que eu levava era uma caixa com fotos antigas, bilhetes, cartinhas e um rádio tocando uma música que eu não ouvia há décadas. Quando acordei, o sol já nascia. E eu entendi que, depois daquele encontro com Caio, alguma coisa dentro de mim tinha começado a mudar. De novo. Mas eu ainda não sabia se era hora de voltar. Porque às vezes, o caminho de volta precisa ser percorrido devagar e com dignidade. Na manhã seguinte, o sol nem tinha aparecido direito quando me levantei da cama com a cabeça pesada e o coração num aperto que fazia tempo não sentia. A imagem do Caio parado na minha frente, com aquele olhar perdido entre susto e culpa, tinha grudado em mim como poeira de estrada. Era estranho ver o menino ali, quase um homem agora, me reconhecendo depois de tanto tempo de silêncio. Mas mais estranho ainda era o que aquilo tinha mexido aqui dentro. Não era raiva, tampouco perdão. Era algo entre os dois, uma fresta que se abriu. Uma porta que eu achava trancada para sempre e que com um simples vô, rangeu um pouco, como se quisesse me lembrar que o tempo não cura tudo, mas muda as paisagens por onde a gente passa. Passei aquele dia tentando ocupar a cabeça. Fui até a feira com Cidinha, ajudei a trocar a lona do galinheiro do vizinho, até sentei com o Afonso para consertar uma das janelas da escolinha que andava emperrando. Mas mesmo com tudo isso, a cabeça não parava.
Toda hora eu via de novo aquele instante, como se fosse uma cena de filme mal editado. Caio, com a voz embargada, perguntando se podia voltar. A verdade é que eu não sabia se queria que ele voltasse. Porque se ele voltasse, talvez os outros também viessem atrás. Gustavo, Mariana, até a pequena Lara com seus olhos que mal me olhavam quando eu ainda morava com eles. E o medo de me machucar de novo era maior do que qualquer vontade de reencontro. À noite, quando tudo silenciou, me sentei sozinho na cadeira de balanço e fiquei ali, olhando o céu estrelado como fazia quando era menino. Pensei na minha mãe, na infância em Pirenópolis, nos tempos em que bastava uma roda de amigos e um pedaço de chão para a vida parecer inteira. E foi ali, no meio desse pensamento solto, que me vi perguntando em voz baixa: será que estou pronto para perdoar? Será que existe tempo certo para isso? Ou será que o tempo certo é só quando a dor dá uma trégua? Porque a minha, apesar de adormecida, ainda respirava. 2 dias depois, Caio apareceu de novo. Dessa vez, sozinho, com uma sacola de papel e o mesmo boné na cabeça. Não entrou pela frente. Foi direto pelos fundos. Cidinha não estava em casa. Tinha ido visitar a irmã. Eu ouvi o rangido do portão e saí. Ele me viu e parou, sem saber se sorria ou abaixava os olhos. Fez o segundo. Me estendeu a sacola e disse que era bolo de cenoura, o preferido da mãe, e que ela pediu para entregar. Eu peguei sem responder. Abri a porta da casinha e o convidei a entrar. Ele hesitou, mas entrou. Sentou-se na cadeira do canto, ficou mexendo no boné, sem coragem de puxar assunto. Fui até a cozinha, peguei 2 pratos, cortei o bolo e servi. Estava fresco, úmido, com cobertura de chocolate, do jeito que eu sempre gostei. Sentei na frente dele e começamos a comer em silêncio. Foi o silêncio mais barulhento que já dividi com alguém. Depois de uns minutos, ele falou. Disse que o pai andava estranho, que não saía do quarto, que a mãe chorava escondido e que a Lara tinha perguntado se o vovô virou estrela. Eu fiquei parado. Não sabia se sentia pena ou se deixava a culpa escorrer no colo dele. Ele continuou com a voz baixa, quase um sussurro. Eu não sabia que a gente fazia tão mal pro senhor. Eu era só um moleque idiota. Respirei fundo. Olhei bem nos olhos dele e disse com calma, sem levantar a voz. Vocês não me fizeram mal só por serem ruins. Me fizeram mal por acharem que eu não estava mais ali. Por me tratarem como se eu já tivesse ido embora. Ele abaixou a cabeça segurando as lágrimas. Quando ele levantou, disse que não queria atrapalhar, que só queria pedir desculpas e que a casa estava vazia sem mim. Eu não respondi. Apenas levei o prato dele até a pia, enxuguei as mãos e o acompanhei até o portão. Quando ele saiu, antes de cruzar o beiral, virou e perguntou: se a gente quisesse vir aqui, conversar, passar um tempo, o senhor deixava? Pensei um pouco. Olhei para o quintal, para as plantas de Cidinha, para o céu começando a escurecer. E disse: vocês podem vir. Mas aqui ninguém levanta a voz. Ninguém fala de cheiro. E ninguém me chama de peso. Aqui, quem entra, respeita. Ele assentiu, com lágrimas nos olhos, e foi embora. Naquela noite, não dormi. Fiquei sentado na cama, com o caderno aberto, mas sem escrever nada. Pela primeira vez desde que fugi daquela casa, senti algo que não esperava. Esperança. Não de que tudo voltasse a ser como antes, mas de que, talvez, o depois não precisasse carregar tanta mágoa. Cidinha voltou tarde e me encontrou acordado. Perguntou se estava tudo bem. Eu sorri e respondi: acho que alguém bateu na porta certa hoje. Vamos ver se sabe entrar. O domingo amanheceu com um ar diferente. O céu estava claro, sem uma nuvem sequer. E o calor chegou cedo, batendo no telhado da casinha como quem avisa que o dia traria movimento. Acordei antes do costume, com um aperto no peito que não sabia bem de onde vinha. Não era medo. Também não era ansiedade. Era como se o coração soubesse que algo importante ia acontecer e estivesse tentando me preparar. Tomei banho com calma, vesti minha camisa azul de botões e calcei a sandália que Cidinha consertou com linha de crochê. Sentei na varanda da frente, café numa mão, caderno na outra,
tentando ocupar o pensamento com qualquer coisa que não fosse o que eu imaginava desde a noite anterior. Eles viriam. A família, meu filho, talvez minha nora, a menina e Caio. Não demorou muito. Lá pelas 9h30, escutei o barulho do carro parando na frente do portão de Cidinha. Era o mesmo carro prateado que eu lavei tantas vezes aos domingos, ainda na casa deles. Do banco de trás desceu Caio, com os olhos procurando pelo quintal. Do lado do carona, Mariana. E, por fim, do banco do motorista Gustavo. Mais velho do que eu lembrava, mais abatido, com os ombros curvados de um jeito que eu nunca tinha visto. Ninguém disse nada por uns segundos. Fiquei de pé, parado na varanda. Eles do outro lado do portão. O silêncio era espesso. Dava para ouvir o chiado da chaleira de Cidinha fervendo na cozinha e o canto de um bem-te-vi na árvore da esquina. Foi Mariana quem se aproximou primeiro e falou com a voz mansa, mas trêmula. Seu Nestor, a gente veio porque a gente não quer mais ficar longe do Senhor. Eu respirei fundo, fui até o portão, destranquei com calma e disse, podem entrar, mas com respeito. Aqui ninguém grita. Aqui ninguém reclama de cheiro. Eles passaram devagar, como se pisassem em território sagrado. Sentaram nos bancos de cimento sob a mangueira do quintal. Cidinha apareceu, enxugando as mãos num pano de prato, e deu bom dia com gentileza. Eu me sentei na cadeira do canto e esperei. Gustavo parecia procurar palavras no chão. Até que, depois de alguns minutos, com os olhos vermelhos e a voz embargada, ele começou a falar. Disse que estava errado, que me tratou mal, que não soube envelhecer comigo dentro de casa, que se esqueceu de quem eu era antes da fralda, do cheiro, da lentidão. Disse que a correria da vida fez ele se tornar um homem duro, impaciente, e que essa dureza caiu primeiro sobre mim. Mariana segurava a mão dele com força, tentando conter as lágrimas. Caio olhava para mim como se visse um pedaço da infância que não sabia que ainda existia. E a pequena Lara, essa estava encolhida atrás da mãe, com um desenho nas mãos. Um desenho de uma casinha, uma árvore e um senhor de cabelo branco sentado num banco. Em cima, escrito com letra de criança. Vovô, volta. Quando vi aquilo, meu peito apertou. Fiquei em silêncio por um tempo. O sol batia no chão do quintal e fazia o cheiro das folhas secas subir. Olhei bem para Gustavo, sem raiva, mas com firmeza. Disse, vocês me deixaram invisível. Não foi uma vez, nem duas. Foi todo dia. Cada piada, cada olhar, cada vez que me deixavam falando sozinho ou limpavam a cadeira depois que eu me levantava. Aquilo não era sobre cheiro, era sobre valor. E eu cansei. Ele chorava. Não tentou rebater, nem se defender. Só chorava. Mariana também. Até Lara, que mal falava, começou a fungar baixinho. Eu continuei. Mas também sei que a vida é feita de susto. E às vezes a gente só aprende quando leva um tombo. Vocês caíram. E eu também. A diferença é que aqui, eu levantei. Aqui, nessa casa, nessa cidade, nesse chão. Cidinha chegou com um bule de café e alguns copinhos. Serviu a todos com delicadeza, como quem entende que ali não era mais uma visita, mas um recomeço. Ficamos ali, sentados, tomando café amargo com bolo de milho, trocando palavras com cuidado, como se fossem cerâmica recém-colada. Gustavo perguntou se eu pensava em voltar. Eu disse que não, que meu lugar agora era ali, mas que as portas estariam abertas para quem viesse com humildade e vontade de escutar. Ele assentiu, com os olhos no chão. Mariana disse que gostaria de vir me visitar com mais frequência. Eu respondi que isso dependia de como as visitas se comportariam. Lara se aproximou de mim devagar, me entregou o desenho e me deu um abraço tímido. Eu retribuí e fechei os olhos por um instante. Era um gesto pequeno, mas, vindo dela, era quase um milagre. Antes de irem embora, Caio me chamou num canto. Disse que estava pensando em estudar fora, mas que queria me visitar sempre que pudesse. Eu disse que estaria aqui, e que agora ele sabia onde me encontrar. Quando se despediram, caminharam devagar até o carro. Não havia alarde, nem promessas, mas havia algo novo ali.
Um respeito que não existia antes. Um reconhecimento que eu esperei por anos. Voltei para dentro da casinha e me sentei na cadeira de balanço. Cidinha apareceu, encostou na porta e perguntou: "Foi difícil?" Eu sorri. "Foi justo." Ela se aproximou, segurou minha mão e ficou ali em silêncio comigo. E naquele instante, eu soube. Às vezes, a dignidade não vem com aplauso nem com medalha. Vem com um silêncio em paz, com uma cadeira de balanço, com o cheiro do café e com o direito de envelhecer sendo quem a gente sempre foi, sem precisar pedir desculpa por existir. Os dias que seguiram aquela visita não foram mais leves nem mais difíceis. Foram reais. Acordava com o mesmo barulho dos pássaros, sentia o mesmo cheiro de café vindo da cozinha de Cidinha e me sentava na mesma varanda com o caderno de capa azul no colo. Mas algo dentro de mim tinha mudado. Não era um recomeço daqueles que a gente vê em filme, com abraços demorados e promessas de nunca mais errar. Era um recomeço sutil, honesto, feito de pequenas atitudes e silêncios respeitados. Gustavo passou a me escrever cartas. Não eram longas nem sentimentais. Às vezes, só dizia que pensou em mim ao passar na frente do posto onde almoçávamos ou que lembrou do meu jeitão de ajeitar o boné ao dirigir. Era o jeito dele de pedir desculpa, sem dizer a palavra desculpa. Mariana me ligava às vezes, perguntava se eu precisava de remédio, se estava tudo bem com a casinha. Eu agradecia, mas deixava claro: cuidado demais também pesa. Ela entendia. Lara passou a me mandar desenhos, um por semana, cada um mais colorido que o outro. Um dia, desenhou eu e ela pescando num lago, com 2 peixes enormes pendurados numa vara. Noutro, desenhou minha casinha com um arco-íris por cima. Esses papéis hoje ficam guardados numa caixa de sapato embaixo da cama. Cada vez que abro, lembro que houve um tempo em que eu pensei que ninguém sentiria minha falta. E que até os pequenos, quando olham com o coração, conseguem ver aquilo que muita gente grande esquece. Caio veio me visitar 2 vezes. Trouxe um livro que achou na biblioteca da escola e disse que lembrou de mim. Me contou dos planos de estudar engenharia, de sair da cidade, de conhecer o mundo. Eu escutei com atenção, mas antes que ele se empolgasse demais, disse: "Não se esqueça de onde você veio, e muito menos de quem te esperou sem pressa." Ele sorriu e me abraçou com força. Foi o melhor abraço que recebi em anos. Firme, quente, com cheiro de verdade. A escolinha seguiu sendo meu refúgio. Passei a ir 2 dias por semana. Me tornei uma espécie de vovô oficial das histórias. As crianças me esperavam ansiosas. Uma delas me disse outro dia: "Seu Nestor, quando eu crescer, quero ser velho igual o senhor." Eu ri na hora, mas depois, deitado na cama, aquilo me pegou de jeito. Porque ser velho hoje em dia virou quase um crime. A gente é empurrado para o canto, apagado com silêncio, ignorado até por quem a gente deu a vida. Mas ali, naquele cantinho de Pirenópolis, com aquele bando de menino com cheiro de sabonete barato e sonho nos olhos, eu me sentia inteiro de novo. Cidinha. Bom, Cidinha se tornou parte de mim. Não tinha mais divisão entre a casa dela e a minha. Às vezes almoçávamos juntos. Outras, ela cochilava no sofá da minha sala, enquanto eu assistia aos programas antigos da TV Cultura. Não falávamos em amor, nem em casamento, nem em futuro. Nosso acordo era mais bonito que tudo isso. Era presença, era cuidado, era silêncio compartilhado. Quando ela segurava minha mão na missa de domingo, era como se dissesse: "Eu sei tudo o que você já foi, e gosto de quem você é agora. E quanto a mim? Bom, eu entendi que fugir foi meu jeito de gritar, de dizer basta, sem precisar brigar, de provar, com passos, que eu ainda tinha escolha. Porque tem uma hora da vida que a gente precisa lembrar os outros de que também sente, também sonha, também sofre. E eu sofri, muito, mas mais do que sofrer, eu aprendi. Aprendi que a ausência também ensina, que sumir não é desistir, mas às vezes é sobreviver. E que a dignidade não é luxo, é direito, é o mínimo que um homem merece, mesmo quando os joelhos já não sustentam mais o corpo como antes. Hoje, olho para trás e vejo um velho que foi humilhado,
Mas também vejo um velho que não se curvou, que andou com os pés inchados, mas a cabeça erguida, que chorou calado, mas também sorriu em paz, que encontrou, num boteco de amigo e numa casinha dos fundos, a liberdade que uma casa grande com jardim e televisão de tela curva não deu. E isso, ninguém tira de mim. Se você ouviu essa história até aqui, eu te agradeço. Agradeço porque talvez você conheça alguém como eu. Ou talvez você seja esse alguém. E se for, deixa eu te dizer uma coisa. Nunca é tarde para se lembrar de quem você é. Nunca é tarde para ir embora quando o amor vira obrigação. Nunca é tarde para se escolher. Comenta aí se essa história tocou o seu coração. Me diz de que cidade você está ouvindo e compartilha com alguém que precisa lembrar que velhice não é castigo, é caminho, e que quem cuida de um velho com respeito está cuidando do próprio futuro.